Transgênero, você sabe do que se trata? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Hoje, no programa Entendes Tu o que Lês, iremos tratar disso. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes Tu que Lês. Eu sou o pastor Mário Luna, é com satisfação, com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez, ou se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós estamos aí com uma exposição bíblica, pois no programa Entendes Tu que Lês, eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto, com o tema transgênero. Que transrealidade é essa? Gênesis capítulo 2, versículo 7, 18 a 25. E nesse momento nós vamos fazer a leitura desse texto e eu vou colocar o texto na tela para lermos juntos nesse momento, tá bom? Vamos lá. Versículo 7. Estou lendo na Almeida Revista Corrigida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora nós vamos pular para o versículo de número 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Nesse momento nós vamos orar, é uma oração para darmos início ao programa. No final do programa eu tenho um caderno aqui no qual tem entrado os pedidos de oração que vocês têm colocado aí nos comentários. No final eu vou apresentar cada causa em nome de Jesus. Mas agora nós vamos fazer uma oração para darmos início, pedir ao Senhor que nos dê um programa abençoado e tire toda a distração para que possamos aprender para praticar a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por mais uma oportunidade de estar aqui para poder realizar esse programa. Peço ao Senhor, nesse momento, primeiro que perdoe meus pecados, erros, faltas e falhas. E agora também, peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa, Senhor querido, através, Senhor, dessa iluminação, ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática tudo que vamos aprender aqui hoje, em nome de Jesus. A intenção de estudar a palavra de Deus é compreender para praticar. Se nós estudarmos apenas para adquirir conhecimento, mas não tivermos o propósito de colocar em prática, não haverá proveito nenhum em aprender a palavra de Deus. Vamos para a nossa introdução. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma exposição bíblica sobre um tema muito relevante dos dias atuais, transgênero. Que transrealidade é essa? Vivemos em uma sociedade que constantemente tenta desconstruir o sexo biológico como conhecemos, macho e fêmea. Existe um ataque acirrado contra os princípios da palavra de Deus. E esse é um dos ataques, tá? Então vamos lá. Eles propõem novas formas de sexualidade, entre elas a transgeneridade. Esse ativismo usa a chamada ideologia ou identidade de gênero, ou ideologia de gênero, para conseguir seu objetivo. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Então o gênero vai falar de sexo masculino e feminino. Uma coisa está ligada à outra. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciá-lo do sexo anatômico. Então, pegou-se a palavra gênero, que estaria ligado à questão do sexo, e aí diria sexo masculino, sexo feminino, ou gênero masculino, gênero feminino, só que usa essa palavra
para dar outra conotação, para dar outra questão, tá, em relação a essa parte. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura. Então deixou-se de acreditar, né, na ciência mesmo, que é a biologia, tá? E passou-se a trabalhar em cima de ciências sociais, estudos sobre o comportamento da sociedade. Então, essas ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Em outras palavras, alguém não é homem só porque tem a genitália masculina. Alguém não é mulher só porque tem a genitália feminina. De forma nenhuma. Não é porque ela tem o órgão sexual feminino e ele tem o órgão sexual masculino que isso determina se é homem ou mulher, tá? É assim que eles trabalham, é assim que eles tratam. Esse conceito também alcançou a educação formal em todos os seus níveis. E isso passa a ser ensinado nas escolas de ensino primário, dentro do ensino fundamental, que pega toda essa área, também na parte aí do ensino médio, também nas faculdades. Então, isso passou-se a ser ensinado. Nessa perspectiva, gênero passa a significar que homens e mulheres são produtos da realidade social. Então, eles dão um outro sentido para a palavra gênero. Essa é uma grande questão. E não decorrência da anatomia dos seus corpos. Ou seja, não importa que o corpo é de um homem, não importa que o corpo é da mulher. Não importa, tá? Desse modo, argumentam que uma pessoa não precisa comportar-se de acordo com seu sexo de nascimento. Isso quer dizer que, apesar da pessoa ter o sexo feminino e o sexo masculino, eles não precisam se comportar de acordo com isso. Porque, de acordo com o gênero, eles podem ter preferências sexuais diferentes. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinadas pelo sexo biológico. Então, eles desvincularam a palavra gênero do sexo, tá? No sentido de macho e fêmea, e eles deram uma nova roupagem, e aí eles dizem, olha, o gênero e a preferência sexual, a orientação sexual, não precisa ser determinado pelo sexo biológico. Então, dessa forma, dessa maneira, em outras palavras, eles dizem, tá, a biologia diz que é homem e mulher, mas não necessariamente só porque tem o órgão masculino e tem o órgão feminino, genital, masculino e feminino, tem que se comportar como homem ou como se comportar como mulher. Isso não é estabelecido pelo órgão masculino ou pelo órgão feminino, mas sim pela preferência da pessoa. E aí começa uma história longa, tá? Dessa forma, duas classificações são usadas: cisgênero e transgênero. Vamos entender. O que é cisgênero? Classifica a pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Então, cisgênero é o homem que nasceu como homem e continua se comportando como homem. Cisgênero é a mulher que nasceu como mulher e continua se comportando como mulher. É o que está escrito aí, tá? Transgênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, um indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas se assume mulher. E o nascido fêmea que se comporta como homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e identificam-se com um gênero diferente do sexo biológico. E aqui tem uma grande questão. Porque nós vamos estudar o texto bíblico e as pessoas estão dizendo que elas nasceram no corpo errado. Em outras palavras, elas estão dizendo, Deus errou. Ou Deus não existe. Deus não é ninguém. Deus não criou ninguém. Nós somos produto de uma cadeia evolutiva. A grande pergunta é, por que não continua evoluindo? Por que o homem não se transforma em outro ser? Parou no homem e continua no homem o tempo inteiro. Por que não vai além? É uma questão que eles não têm explicação. Porque, na verdade, isso não é ciência. Isso não tem nada a ver com ciência. Isso são ideologias. Isso são crenças. Mas não tem nada a ver com ciência nesse caso. Eles não têm como provar. É uma tese. É uma tese. Não tem como provar. Então, por que o homem não continua evoluindo nesse sentido? Tá? O termo transgênero foi expandido com o termo guarda-chuva. Tá? Como termo guarda-chuva, ou seja, algo que vai ampliando.
que cobre várias categorias como o gênero quer, pessoas que não se consideram nem masculinas nem femininas, tá? E detalhe, por que isso? Porque elas ainda não, elas estão experimentando. Então o quer, a pessoa que está nessa categoria, ela vai fazer um teste. Uma hora ela se relaciona com homens, outra hora ela se relaciona com mulheres e ela vai ver qual é a preferência que ela tem. Então ela, por enquanto, não tem uma preferência definida, tá? Bigênero, gênero fluido e muitas outras. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independente do sexo biológico, independe do sexo biológico. Ou seja, argumentam que não há conexão entre o corpo e a identidade de gênero. Não importa que é uma mulher com órgão sexual feminino. Não importa que é um homem com órgão sexual masculino, ou genitália masculina, genitália feminina. Não importa. O que importa é com o que ele se identifica como gênero, tá? A narrativa transgênero separa completamente o gênero da anatomia do corpo humano. Dessa forma, toda expressão de sexualidade é considerada normal, defendida e incentivada. E o pior, eles usam doutrinação, tá? Porque uma coisa é as pessoas quererem se comportar de uma maneira. Outra coisa é elas obrigar as pessoas a querer também fazer aquilo. Ou ter que aceitar aquilo de qualquer maneira. Como cristãos, nós temos a missão de anunciar o evangelho. Mas ninguém é obrigado a ser cristão. Se uma pessoa não se torna cristã, ou cristã, melhor dizendo, ela não é obrigada. Mas eles não, eles fazem doutrinação. E não é porque eles fazem doutrinação que nós devemos desprezar no sentido deles como pessoas de forma nenhuma. Mas nós resistimos a essa doutrinação, porque isso vai contra os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 1:27, Marcos 10:6, que Deus criou macho e fêmea. Fêmea com genitália, a mulher com genitália feminina e o homem com genitália masculina. Não tem esse negócio, não. Mas eles não, eles criaram, tá, uma narrativa baseada em gênero para dizer cada um pode fazer o que quiser. E vão doutrinando as pessoas através disso, tá? O movimento social de representatividade é chamado, no início era LGBT, agora é LGBTQIAPN e mais. O mais é o que vier depois. Então, por isso, toda hora há um acréscimo de uma letra. Vai chegar uma hora que não vai ter mais como colocar acréscimo, porque a palavra vai ficar aí uma sigla enorme nesse caso. Talvez você fale assim, mas pastor, o que significa essa sigla e essa monte de sigla? Vamos lá, só para você saber. O L tá falando de lésbicas, o C de gays, o B de bissexuais, o T de transgênero, o Q de quer, ou questionando, é aquelas pessoas que ainda não definiram com quem elas querem se relacionar, tá bom? O I de intersexuais são pessoas que nascem com características, nesse caso, tá? Nascem com características sexuais que não se enquadram nas definições típicas de masculino ou feminino. Tem os assexuais, que não são pessoas que não experimentam atração sexual por nenhuma pessoa. Os pansexuais, que são pessoas que têm atração por todo tipo de gênero, tá? Os não binários, pessoas cuja identidade de gênero não se enquadra nas categorias tradicionais de masculino ou feminino. E o símbolo mais, como eu já disse, que tem a ver com o que vai vir depois. Em se tratando de sexualidade, os sexólogos dizem que a orientação sexual de uma pessoa sexólogo, tá? É definida de acordo com o gênero que ela identifica-se e por qual gênero sente atração sexual. Só que a biologia não define o macho e a fêmea desse jeito, tá? A sexualidade seria com o oposto. Então a mulher se relacionaria com o homem e o homem com a mulher, porque a Bíblia fala sobre isso. Então vamos lá, dentro dessa classificação tem, primeiro, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Então esse aqui é o que nós conhecemos desde o início da criação. Deus criou assim. Segundo, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero.
Então é um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Então ele se relaciona com ele sendo um homem, se relaciona com um homem e com uma mulher. Ou ela sendo mulher, se relaciona com mulher e com homem ao mesmo tempo. Não tem problema. Assexual, quando não existe atração por gênero algum. Não sente desejo ou interesse sexual por outras pessoas. Pansexual, quando a atração não depende de gênero, já falei sobre isso. Não binários, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Com essa classificação não se fala mais em sexualidade no singular, mas em sexualidades, ou no plural, ou ainda diversidade sexual. Assim como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Isso foge do que a palavra de Deus ensina. Quando uma pessoa transita em todo tipo de relação sexual, ela está fora dos padrões que a Bíblia estabelece. O sexo, a relação sexual, é para ser praticada dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. Não há nada que a Bíblia permita fora do casamento a nível de ato sexual. Só que eles não. Eles expandem isso de uma tal forma para que as pessoas possam praticar tudo o que elas quiserem. Mas a palavra de Deus ensina que isso é pecado, que Deus é contra essas práticas e que Deus trará juízo sobre quem não se arrepender dos seus pecados. Como porta-vozes do Senhor, a igreja, como porta-voz do Senhor, ela tem a obrigação de anunciar, de falar. Quando nós lemos o chamado do profeta Ezequiel, Deus diz: quando o Senhor avisar e mandar você ir falar, e você não avisar, eu vou requerer de você. Mas se você falar e eles não se arrependerem, aí você está livre, você está inocente. Então aquele que é um atalaia, é um porta-voz de Deus, ele precisa ensinar a verdade de Deus. Se as pessoas vão ou não cumprir, isso já não é com quem está anunciando. É só falar, mostrar, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, apontar o caminho, não desprezar, não desrespeitar, não maltratar de forma nenhuma, mas mostrar o caminho. Esse é o nosso papel, proclamar as verdades de Deus. O homem do hebraico, Adão, foi formado do pó úmido da terra, Gênesis 2:7. Cristo ratificou que desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea, Marcos 10:6. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. É como se fosse ali, como se você tivesse um frasco e dentro desse frasco tivesse um conteúdo. Então o corpo, dentro do corpo físico, está a alma e o espírito, nesse caso. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Então preste atenção nisso aqui, ó. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Homem ou mulher. Eles não. Eles dizem que o gênero não tem nada a ver com o sexo determinado biologicamente. O sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Eles não, eles desvinculam o gênero dos órgãos genitais. Não necessariamente alguém tem que se comportar da forma que tem o seu órgão genital, porque eles dizem que isso é uma construção cultural. Quando a Bíblia diz que isso é Deus quem formou. Nós vamos ver aqui o texto daqui a pouco. Então a palavra de Deus diz que Deus formou macho e fêmea. Isso não é uma construção cultural. Não foi a cultura, não foi a sociedade que estabeleceu isso. Quem estabeleceu isso foi Deus. Existe, inclusive, um erro gravíssimo nessa narrativa deles. Quer ver um erro gravíssimo? Deus criou um homem e depois criou a mulher. Que sociedade influenciou eles para se comportar como homem e mulher se só existiam os dois no início? Eles se comportaram como homem e mulher porque Deus criou eles homem e mulher. Então eles não são produto de uma sociedade, de um ensino social. Isso é um engano, isso é um erro gravíssimo. Mas eles querem, de qualquer maneira,
fazer com que as pessoas aceitem que isso é uma coisa que deve ser normal. Só que a palavra de Deus diz que isso é errado, é pecado, é condenado. Então, por isso, eles atacam a Bíblia. Eles dizem que a Bíblia não é inspirada a coisa nenhuma, que Deus não existe. Em alguns casos, eles chegam a esse extremo, que Deus errou ao criar aquela pessoa e por aí vai. Como é que um ser perfeito vai errar criar uma pessoa? Quem erra somos nós. Deus não erra. Ah, mas eu encontro um monte de coisas que não são certas na Bíblia. O registro do que está lá não quer dizer que Deus aprova. Quer dizer que o ser humano, por causa da queda, começou a se comportar dessa forma. Isso é justamente para mostrar para o ser humano a necessidade de salvação em Jesus Cristo. Aí alguém vai dizer, tá bom, pastor, então veja bem, se há necessidade de salvação em Jesus Cristo porque o pecado traz essa distorção, por que quando as pessoas aceitam Jesus, elas ainda continuam pecando, no sentido ainda são sujeitas a pecar? Porque elas ainda não estão em estado perfeito. Elas estão num processo de santificação, mas elas já foram perdoadas diante do tribunal de Deus. Elas não são mais culpadas. A questão da condenação tem a ver com a culpa do pecado. Quando aceitamos Jesus, a culpa é removida. Nós vivemos à luz dessa nova vida. Praticamos boas obras porque não somos mais pecadores que estamos condenados. Recebemos o perdão de Deus, mas ainda estamos em processo. O pecado só não fará mais parte da nossa natureza na glorificação. É por isso que, mesmo sendo cristãos, nós ainda estamos sujeitos a pecar. Porém, não podemos mais viver na prática do pecado como vivíamos antes de Cristo. O sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais, e quem fala isso é a biologia, é ciência. Não é tese, não é ideologia, não é achismo, é a ciência, tá? A ciência, a biologia é ciência, comprovado. Significa que na criação divina os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e os cromossomos sexuais XX determinam o sexo feminino. E ponto final. Acabou. Isso é biologia, isso é ciência. Muitas vezes nós somos atacados por defendermos a questão de macho e fêmea, mas a biologia atesta isso. Cromossomos XY, homem. Cromossomo XX, mulher. Um detalhe, pode-se pegar os restos mortais de uma pessoa, os ossos, tá? Anos que passaram. Através de um exame, é possível saber se aquela ossada é de um homem ou se é de uma mulher. Através do exame. Só isso. Bem simples. É XY? Y é homem. É XX? É mulher. Ponto final. Acabou. Então isso é ciência. Primeiro a ciência está falando, confirmando o que a palavra de Deus diz. Mas hoje eles querem desconstruir até mesmo o que a ciência vem descobrindo e defendendo há anos de forma comprovada. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. É isso que a Bíblia diz, tá? A imagem de Deus pertence à nossa natureza moral, intelectual e espiritual. Agora imagine trocar a identidade de uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem está distorcida? É claro, o pecado trouxe uma distorção. Os capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis tratam da criação como tema principal. No final do capítulo 1 temos o relato de forma resumida da criação do homem e da mulher e do propósito de Deus ao criá-los. Já no capítulo 2, Moisés nos dá detalhes de como foi realizada essa criação. Moisés está escrevendo, relatando como foi essa criação, porque Deus o mostrou como foi. Nós acreditamos nisso pela fé, é claro. Deus cria o homem do pó da terra, Gênesis 2:7. Deus reconhece a necessidade de uma auxiliadora para o homem, Gênesis 2:18. O homem com função de governar e dominar a terra recebe a responsabilidade de colocar nome nos animais, Gênesis 2:19 e 20, parte A.
Os animais tinham o seu par, macho e fêmea, mas no caso do ser humano só havia o macho, homem, e lhe faltava a mulher, fêmea. Dessa forma, Deus cria a mulher. Gênesis 2, 20, parte B ao 22. Adão recebe sua esposa e assim Deus estabelece o casamento e a família. Gênesis 2, 23 e 24. E o primeiro casal está vivendo no período da inocência, pois eles estavam nus. O que se propõe hoje? Tirar o A da fêmea e o O do macho. Porque eles dizem que muitas vezes acontece o seguinte: é falado do ser humano, e às vezes está se falando da mulher também, mas se fala ali de forma, né, como se fosse, né, a palavra homem, né, como se fosse, mas isso não quer dizer que está falando apenas do homem. Muitas vezes está falando da mulher também, mas eles não aceitam, então eles querem desconstruir isso. No capítulo 3 de Gênesis temos o relato da queda, e por causa da queda o pecado trouxe uma desordem para a criação, distorção. O ser humano que deveria governar e dominar a terra para a glória de Deus passou a viver para sua própria satisfação. O pecado trouxe isso para o ser humano. Enquanto Adão e Eva, antes da queda, estavam se comportando de acordo com a vontade de Deus, pois não havia imperfeição neles, quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, passaram a ser inclinados para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos, que tem a ver com a sua natureza pecaminosa, tá? O ser humano que deveria governar, como eu disse, né, não se importando com seu Criador e até mesmo alegando que ele não existe. Quantas pessoas dizem que Deus não existe? Porque é mais fácil dizer que Deus não existe para viver como quer do que aceitar a existência de Deus e ficar preocupado com a sua condenação. Então é mais fácil dizer: Deus não existe, isso é fruto da vossa cabeça, né? Das vossas imaginações. O pecado também corrompeu a moralidade do gênero humano. Gênesis 6, 5. Sim, vou mostrar para você aqui, na Bíblia. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5. Olha o que o texto diz na tela. Texto na tela aí para você. Olha o que diz. E viu o Senhor que a maldade do homem... É por isso que eles não gostam, porque aqui homem tá falando homem e mulher, tá? Então, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Por isso que eles dizem que a Bíblia é machista, porque fala de homem. Não, mas aqui tá falando de modo geral, tá? Sem nenhum problema. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Vamos colocar isso na NVT? O Senhor observou que quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, quanto havia aumentado, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Por quê? Sempre inteiramente maus. Fruto de que isso? Do pecado. Porém, né, aí dessa forma se tenta legitimar novos gêneros com opções de atração sexual variada e sem restrições. Porém, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, com um propósito bem definido, e veremos isso a seguir. Então vamos lá. Primeiro, quer baixar o PDF dessa exposição bíblica? O link está na aba comunidade. O link da aba comunidade está na descrição. Nada é baixado mais através da descrição. Mas você tem que ir para a aba comunidade. Ah, pastor, eu não sei para a aba comunidade. O link está na descrição. Você vai clicar, vai para a aba comunidade. Mesmo assim, se você tiver dificuldade, tem um vídeo que eu gravei aqui no canal. Deixa eu colocar ele aqui para você. É claro que quanto mais tempo passa, mais esse vídeo vai ficar mais para baixo, né? Mais longe. Mas, por enquanto, tá aqui, ó. Esse amarelo, como se inscrever, ser membro e acessar a aba comunidade para baixar os PDFs aqui no canal. Então tá aí para você, bem fácil, se você mesmo assim ficar com dúvida. Uma vez que você vai para a aba comunidade, o que você vai fazer? Você vai rolar a tela até achar o que você quer. Não é uma coisa que você vai achar na primeira, segunda, terceira postagem, porque tudo aqui é gravado com muita antecedência e tem outras postagens extras que estão entrando também na aba comunidade. Às vezes tem 20 postagens na frente, 25 postagens na frente, 30 postagens na frente, então você vai ter que ir descendo. Lá vai estar. Ao achar, você vai clicar no link, vai ser levado para o meu site, vai descer a página e lá no final, quase no final da página, tem uns botões para você poder baixar. Poxa, pastor, eu queria uma coisa mais simples, uma coisa mais fácil. Tem essa opção? Tem. Como é que eu faço? Seja membro do canal.
você vai estar contribuindo com o meu ministério de ensino. E nesse caso, você vai descer na descrição do vídeo, tá? Mais abaixo, tá? Vai passar pelo link da aba comunidade, vai descendo, vai ter lá, seja membro. Você vai clicar. Você vai ser levado por uma página e escolher o plano que você quer. Mensal, trimestral, semestral ou anual. No plano anual você tem um desconto aí quase de R$60, tá? Saindo aí simbolicamente, quando eu tô gravando esse vídeo, porque pode haver alguma mudança, mas simbolicamente por R$10 nesse caso, é um valor irrisório, porque são pelo menos 12 publicações por mês aqui no canal. Dividido isso aí por 10, não dá nem R$1 por cada comentário. Então, é só uma coisa simbólica, tá? E aí você vai ter tudo num único lugar. Aí você escolhe o que você prefere. Gratuitamente, vídeo após vídeo, fazendo isso, ou assinando e tendo tudo num único lugar. Fica a seu critério. Vamos lá? 1. Deus cria o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha aqui, ó, 3 coisas a observar. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Primeiro, corpo. Soprou em seus narizes o fôlego de vida, o espírito. E o homem foi feito alma vivente, alma. Então você vê a composição do homem logo aqui. A vida dada aos seres humanos é descrita como resultado do ato especial de Deus, para distingui-la da criação de todos os demais seres vivos. Quando Deus criou os animais, ele não fez isso. Não tem espírito nos animais. O espírito de vida, Deus colocou o espírito dele ali, não há o espírito, né? A questão do meio de haver comunhão com Deus, não tem isso nos animais. Deus comunicou de modo específico a vida e o fôlego ao primeiro homem, e assim evidenciou que a vida humana está num nível acima de todas as outras formas de vida e que pertence a uma categoria à parte. Há uma relação ímpar entre a vida divina e a humana. Gênesis 1, 26, 27. Imagem e semelhança. Deus é a fonte suprema da vida humana. 2. A necessidade de uma companheira idônea para o homem. 18. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O capítulo 1 de Gênesis encerra com a seguinte informação. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e amanhã, o dia sexto. Durante toda a criação encontramos sendo dito que era bom. Mas aqui encontramos que era muito bom. Porém, quando chegamos ao texto acima, lemos que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Deus disse que era bom, quando cria o homem diz que é muito bom, mas de repente Deus diz, não é bom. Então alguma coisa não era boa, não estava perfeita, não estava completa como Deus queria ainda. Isso nos dá a ideia de que algo está faltando porque Deus ainda não havia formado. O isolamento é prejudicial. Deus não criou o ser humano para viver isolado. Por dedução, a relação social, ou seja, o companheirismo é bom. Deus poderia ter revelado a Moisés como a criação da mulher foi feita sem mencionar. Não é bom que o homem esteja só falaria da criação, mas fez questão de colocar isso. Não é bom que o homem esteja só. Então, 2 coisas precisam ser consideradas diante dessa afirmação. Vamos ver? Primeiro, apesar de vivermos em um mundo que já está povoado, e nesse caso, se alguém decidir não casar, isso não é pecado, apesar disso, nos nossos dias, naqueles dias, havia uma necessidade de povoar a terra, tá? Naquele momento era preciso haver procriação conforme a ordem de Deus. Olha o que diz Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos. Não era só questão de ter o filho, era ter filhos, nesse caso. Por isso, frutificar, ter filho, mas multiplicai-vos, ter filhos. Ou seja, o casal tinha relação, tinha um filho, daqui a pouco tinha outro filho, esses filhos cresceriam, continuariam tendo filhos e assim estavam se multiplicando. E enchei a terra, sujeitai-a, olha a ordem aqui, ó, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Mas como havia procriação se não havia uma mulher? Nesse ponto aqui ainda não havia mulher. Porque nós temos que compreender que Gênesis 1 faz um resumo, dá detalhes da criação, tá? Mas a parte do homem só faz um resumo, tá? Ele depois é que vai explicar a criação ali da parte da mulher também. Então nós temos que entender isso, tá?
Mas como haver procriação se não havia uma mulher? Então a frase não é bom que o homem esteja só aponta para a necessidade da criação da mulher para cumprir não só o propósito da procriação, como de companheira e ajudadora. Aí como é que vai trocar o papel? Aí vai pegar uma mulher e ela vai começar a agir como um homem, ou vai pegar um homem e vai começar a agir como uma mulher e vai deixar de cumprir o propósito de Deus, porque Deus criou a mulher com um propósito bem definido. Deus criou o homem com um propósito bem definido. Como é que vai inverter os papéis? Ou você uma hora vai se relacionar, a pessoa uma hora vai se relacionar com uma pessoa do seu mesmo sexo, outra hora vai se relacionar com uma pessoa do outro sexo, mas aí deixa de cumprir o que Deus estabeleceu. E isso é pecado. A Bíblia chama isso de pecado. Essas relações fora do que Deus determinou é pecado. Em segundo lugar, Deus não cria outro homem, pois outro homem jamais poderia cumprir o propósito que ele tinha. Qual é o propósito de homem e mulher? Vamos lá, dualismo. Dois diferentes, macho e fêmea. Quando se coloca macho e macho, fêmea e fêmea, é dois iguais. Não cumpre o propósito de Deus. Não tem como, tá? E, por exemplo, se pegar, levar para uma ilha só pessoas do sexo masculino e deixar lá 100 anos, acabou. Terminou. Finalizou. Não tem mais. Tá extinto. Naquele lugar houve uma extinção. Por quê? Porque não vai ter procriação. Se pegar 100 mulheres, levar para uma ilha e deixar lá 100 anos, ou uma quantidade de mulheres, só mulheres, nenhum homem, e nenhuma delas grávida, tá? Nenhuma delas grávida. E mesmo que alguma esteja grávida, dependendo se botar lá 100 anos, não tem problema. Aí, mas se for um homem que estiver dentro da barriga de alguma, é claro que vai ter procriação, é óbvio. Mas a questão é, todas elas sem estar grávida, todas elas, vai subsistir? É claro que não. Só se estiver grávida e se ela for mãe de um homem. Aí sim, de um menino. Aí vai sim, porque aí vai ter como ele ter relação com a mulher e aí vai ter filhos. Fora isso, não tem como. Então, acaba com o propósito de Deus a relação de um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. Acaba. Complementariedade. Dois diferentes que se complementam. Dois iguais não se complementam. De forma nenhuma. Não cumpre o propósito de Deus. Fecundação, propagação da espécie por meio de macho e fêmea. Cadê? Bota lá, coloca lá. É um desafio. Só homens e só mulheres. Nenhuma delas está grávida. E só homens, separados. E vamos lá para ver o que vai acontecer. Depende da união de um homem e de uma mulher para haver procriação. Ainda que hoje a ciência tenha se multiplicado, possa ser feito aí inseminação e tudo, mas depende da parte do homem, de qualquer maneira. Não tem como uma mulher gerar sem a participação do homem, mesmo que não tenha o ato do homem sexual, mas precisa do espermatozoide. E essa parte é do homem, não é da mulher. Não tem como o homem gerar. Então acabou. É ciência, biologia, que comprova o que a Bíblia ensina. 3. Adão nomeia os animais, mas lhe falta uma companheira. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. O ato da criação é atribuído a Deus segundo o relato de Gênesis 1:2. A criação não é fruto do acaso, e o homem não é produto de uma cadeia evolutiva como defende aqueles que decidiram varrer Deus de suas vidas, os materialistas, humanistas, ateus e seus desdobramentos. O homem não é igual aos animais, como muitos defendem, alegando que não há nele alma. Que história é essa? O homem está acima dos animais. Salmo 8, versículo 5 a 8. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nele há corpo, alma e espírito. O homem recebeu a responsabilidade de governar e dominar a terra. O homem não é irracional. Ele tem a condição, Deus criou ele para governar e dominar. Porém, o pecado distorceu isso. Ele exerce um governo e um domínio
de forma autoritária, voltado para os seus benefícios próprios e por aí vai. Mas Deus não criou o homem com esse objetivo, nem a mulher, tá? Deus, depois de criar os animais, coisa que o homem jamais poderia ter feito, os trouxe para que Adão colocasse seus nomes. E aqui há algo interessante. Aqui aprendemos que aquilo que é para o homem fazer, Deus não faz. O homem apresenta traços inconfundíveis da imagem e semelhança do Criador. Deus tem vontade soberana, o homem também tem vontade, apesar de limitada. A vontade do homem não é soberana, a vontade do homem é limitada. Mas nós vemos que por causa do pecado, veja uma coisa, por causa do pecado o homem quer usar a sua vontade de forma ilimitada. Eu vou fazer tudo o que eu quiser. Isso vai contra aquilo que Deus estabeleceu. O homem não pode fazer tudo o que ele quiser. Ele tem limitações. E ele muitas vezes não reconhece essas limitações. Se o homem inventa alguma coisa, é porque ele está usando a matéria-prima que Deus criou. O homem não inventa nada, o homem não cria nada do zero. Suas invenções são baseadas naquilo que já existe. Ele faz descobertas, mas ele não cria do zero. Então o homem, ele tem a pretensão, e aqui quando falo de homem, estou falando de homem e mulher. Eles têm a pretensão de fazer tudo o que quiserem, mas eles se esbarram no Criador, porque o Criador colocou limites. Então, ainda que as pessoas queiram dizer, não, nós não estamos limitados à questão de macho e fêmea, vamos nos relacionar com quem nós quisermos, ainda que elas possam ter essa liberdade, elas sempre vão se esbarrar na inerrante, infalível e poderosa palavra de Deus, que vai dizer, isso é pecado, isso é errado. E se continuar nessa prática, o caminho é a perdição. Mas Jesus é a solução para isso tudo. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador e ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história. Deus tem vontade soberana, o homem também tem vontade, apesar de limitada. Agora, ele usa a sua vontade e inteligência para nomear os animais. É isso que Adão faz. O homem deu nomes aos animais de acordo com sua observação da natureza de cada um. Essa decisão estava sob sua vontade e ele discerniu e nomeou cada espécie. Fazendo uma aplicação dessa parte do texto em forma de comparação, aqui eu vou fazer uma comparação, devemos entender que é você quem escolhe, por exemplo, as marcas do produto que vai comprar no supermercado. O modelo ou a cor do carro que você vai adquirir, se você pode adquirir um carro, a cor da tinta da casa e coisas desse tipo. Essas coisas você não vai perguntar para Deus, Senhor, qual é a cor da tinta da minha casa? Qual é o modelo do carro que eu vou comprar? A cor do carro que eu vou comprar? Você pode pedir a Deus sabedoria para você poder, entendimento, mas você vai ter que usar a sua inteligência, você vai ter que pesquisar, você vai ter que fazer um levantamento, porque essa parte está na sua e na minha mão, nas minhas mãos. Nós precisamos tomar atitudes dentro daquilo que Deus nos deu para fazer. Como ser humano, temos responsabilidades, teremos que cumprir de forma agradável a Deus. Porém, Deus não vai usar pessoas todas as vezes que tivermos que tomar decisões. Precisamos estar baseados no que a palavra de Deus diz e usar nossa inteligência, avaliando fatos, considerando tudo e assim escolhendo aquilo que for melhor. Uma pessoa, às vezes, precisa mudar de localidade, mas ela precisa escolher um lugar adequado. Então ela vai orar, pedir a Deus, Senhor, me ajuda, mas só que ela vai ter que fazer um levantamento. Quer mudar? No lugar onde você vai, tem crianças pequenas, suas, então lá tem escola, tem igreja próxima para você poder congregar. Como é que é a localidade? Falta água, não falta água? Enche, quando vem chuva, enche, tem enchente. Você tem que fazer um levantamento. Deus não vai revelar essas coisas, não. Ah, não vou orar, Deus vai mostrar tudo. Não vai, não. Não vai, não. Não vai mostrar tudo, sabe por quê? Porque essa parte é humana. Isso é com eu, é comigo, é com você. Não é com Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Adão foi lá e colocou o nome nos animais. Adão nomeia todos os animais. Deus criou os animais macho e fêmea, pois era necessário para a procriação. O texto não diz, mas podemos imaginar que Adão viu cada espécie de animal com seu par. E o texto termina dizendo, mas para o homem não se achava adjutora como se estivesse diante dele. E pronto. Do jeito que a coisa vai, daqui a pouco,
não quer mais se definir homem e mulher. Então, daqui a pouco, né? Homem não tem que se comportar como homem, mulher não tem que se comportar como mulher, daqui a pouco também é a mesma coisa. Ah, não, o animal não é mais macho, não é mais fêmea, não, ele tem o órgão aqui sexual para ser um macho, mas não, ele não, ele não é macho. Ela também tem aqui o órgão para ser fêmea, não, também não é fêmea. Então, entra uma confusão na cabeça do ser humano. Aí talvez vão dizer assim, não, mas essa confusão entra porque nós estamos destruindo para reconstruir, e na destruição realmente dá muita poeira, tem muita coisa que vai se levantando, mas depois vai se assentar. Imagine uma sociedade fundamentada nesse tipo de ensino. Ela vai se autodestruir. E Deus não criou o ser humano para se autodestruir, então ele entra com a sua intervenção. Deus usa a sua graça, que na teologia nós chamamos de graça comum, para poder sustentar e não deixar que o ser humano se autodestrua. E o papel da igreja é brilhar como luz, é agir como sal, para retardar o apodrecimento moral da sociedade em todos os seus aspectos. Como igreja, nós precisamos nos posicionar. Tá? Não havia ninguém assim dentro dos animais, de modo que Deus para a criação ficar completa, cria a mulher. Essa mulher seria a sua adjutora, que significa aquela que ajuda e o completa. Adão sem a mulher estava incompleto para o propósito de Deus. Então nós estamos vendo aí um propósito de Deus criar a mulher para poder entregar para o homem e casamento. Tá? A verdade pura e simples é que Adão precisava de Eva. Nenhum animal que Deus havia criado realizaria o papel de Eva na vida de Adão. Jamais. Infelizmente, a degradação humana chegou ao ponto de homem e mulher terem relação sexual com animais. Porém, animais não cumprem o papel que Deus estabeleceu. Deus nota a necessidade de uma esposa para Adão. E Eva ganha um marido. Mas a natureza pecaminosa traz uma desordem total nos desejos e ações do ser humano. Então o ser humano se comporta de forma totalmente contrária àquilo que Deus estabeleceu. 4. Deus cria a mulher. Deus faz cair um pesado sono, um pesado sobre Adão, né? E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Tá? Porque aqui é a parte B do versículo 21. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe a Adão. Deus não cria outro homem, mas reconhece a necessidade de criar alguém diferente, a mulher, uma fêmea, para complementar o homem, um macho. Por isso, ele faz Adão adormecer. Para realizar uma cirurgia, os médicos precisam de vários procedimentos, entre eles a aplicação de anestesia, para ser feita a incisão, corte, e também para dar pontos para fechar a carne. Deus faz tudo isso apenas adormecendo o homem e sequer deixa uma cicatriz na região onde foi tirada a costela. E alguém diz, isso não é verdade, a mulher não foi criada assim, ela é produto de uma cadeia evolutiva como o homem também. Eles não vão acreditar. Apenas por meio da fé é possível acreditar nisso, é verdade. O homem morto espiritual não compreende as coisas espirituais. Ele precisa de um encontro real e verdadeiro com Cristo para receber um novo nascimento e assim entender os relatos bíblicos sobre a criação e a instituição do casamento e da família. O homem natural não vai acreditar, não quer acreditar, se nega a acreditar, porque ele quer usar o raciocínio lógico para compreender. Pela lógica é impossível compreender isso. Se é tirado uma costela, tem que ter a marca da cirurgia. Só que quem fez isso foi o Criador. O Criador fez isso. Pronto, ponto. Acabou. Deus criou. Então não tem marca nenhuma. E nós aceitamos isso pela fé. Assim é. Deus fez com que Adão dormisse para tirar dele uma costela, de modo que pudesse ter uma esposa. Mas Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para que pudesse ter uma noiva, a igreja, né? Adão para uma esposa, Jesus para ter a igreja. O casamento é uma ilustração do relacionamento íntimo e amoroso entre Cristo e a sua igreja. E é por isso, inclusive, que aqui no canal tem uma palestra com 6 vídeos chamado
investimentos para um casamento saudável. Pode até ser que seu casamento está muito bem, mas aprenda mais um pouco para ajudar outras pessoas. Ou se não está bem, assista essa palestra com 6 partes. Primeira parte, compromisso do casal. Segundo, papel da esposa com participação da minha menina princesa Ângela Manhães Luna. Terceira parte, papel do marido. Quarta parte, a vida sexual do casal. E aqui não tem nenhuma linguagem que você vai ficar constrangido. Muito pelo contrário, você vai aprender coisas até na área da saúde em relação à vida sexual do casal. Quinto, comunicação do casal. Um casal sem diálogo, um casamento sem diálogo não tem como subsistir. E 6, a colheita do casal. Então assista essa palestra, ela vai ser edificante para a sua vida. Compartilhe ela para outras pessoas. Eu vou deixar o link lá no final desse vídeo, tá? Cristo ama a igreja, cuida dela e deseja purificá-la e torná-la mais bela para a glória de Deus. Um dia Cristo virá buscar sua noiva para apresentá-la no céu em toda a sua pureza e glória. Tá em Judas 24, versículo, tá? Porque Judas só tem um capítulo, Apocalipse 19, do 1 ao 9. Deus havia trazido Adão para dar nomes aos animais e agora forma a mulher, um ser semelhante a ele. Apesar de Eva ser auxiliadora idônea de Adão, ela não foi criada para ser uma escrava. A Bíblia não é machista. O conhecido comentarista bíblico Matt Henry escreveu: ela não foi feita da cabeça para governar sobre ele, nem dos pés para ser pisada por ele, mas da sua costela para ser igual a ele, sob o seu braço para ser protegida por ele, perto do coração para ser amada por ele. O marido precisa amar, proteger e suprir as necessidades da esposa. Isso é falado nessa palestra. O papel do marido. Mas também tem o papel da esposa. A mulher nunca deve procurar ser a mentora do homem, liderar. Por isso tem lá o papel da esposa. A verdadeira mulher não é a que governa o marido, mas a que o ajuda. Tem muitos conflitos, porque por causa do feminismo a palavra submissão passou a ser odiada por muitas mulheres cristãs, porque elas não se debruçam em estudar o que significa essa palavra dentro do contexto bíblico e o que abrange tudo em relação ao papel do marido. Aí você estuda essa palestra aqui, aprende e aí você vai ver que não é nada daquilo que você pensava. Simples assim. Nada daquilo que você pensava, tá bom? Então a mulher nunca deve procurar ser a mentora do homem. A verdadeira mulher não é a que governa o marido, mas a que ajuda. O verdadeiro marido não é o que tem uma esposa só para lavar, passar e cozinhar, mas para ser associada em todos os seus negócios, prazeres, tristeza, vitórias e derrotas. Existem vários homens aí que coíbem a esposa de ter acesso a ter informações da sua própria vida, da área financeira. Que casamento é esse? Que casamento é esse que o marido esconde as coisas da esposa? Não deixa ela ter informações. Tem esposas que sequer sabem quanto o marido ganha, porque ele pensa que o dinheiro é dele. Ele só pensa. Porque Deus não vê assim. É nosso dinheiro, é casamento, uma só carne. Não é mais meu, é nosso. Tudo é nosso. Aí vem com essas histórias. Eu sei que exige regime, né, para poder casar. Existe um regime, inclusive, que o bem que a pessoa tinha antes de casar, ela não entra na partilha. Se um dia houver uma separação, e a gente espera que isso não aconteça, tá? Claro, mas só tô mostrando aqui como funciona. Mas depois do casamento, tudo é partilhado. Então o homem tá trabalhando, tem um casamento, não, é meu. Meu, seu salário? Como assim o salário é seu? Só seu. O dinheiro é seu. O dinheiro é nosso. Não é assim. Então é preciso observar isso. O texto não diz, pois não é a intenção contar todos os detalhes, mas o que foi necessário para entendermos como aconteceu a criação da mulher. Então o texto só conta o que aconteceu para a criação da mulher. Mas certamente podemos crer que Deus disse a Adão o que havia feito e por que havia feito. Mas qual é a reação de Adão? Antes de eu falar da reação de Adão, você quer fazer uma arte digital para o evento da sua igreja? Festividade que está vindo aí, o congresso dos jovens, das irmãs, aniversário da igreja, ou você é um profissional liberal? Entre em contato com a Manhãs Artes Digitais, artes a partir de R$19,90. Ela também faz artes animadas com aquele fundo musical e alguns efeitos, tá? Você também pode fazer um orçamento.
e ela também grava locuções na voz feminina para você poder anunciar algum evento aí, às vezes no carro de som, alguma coisa que você quer anunciar. Manhãs Arte Digitais. WhatsApp DDD 21 97176 4015. WhatsApp DDD 21 97176 4015. Manhãs Arte Digitais. Essas pessoas que estão aí mostrando, né, esses cartazes que aí estão, né, essa arte digital que aí está, elas ficaram satisfeitas. Quem sabe você também vai ficar satisfeito. 5. Adão recebe sua esposa e assim Deus estabelece o casamento e a família. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. A reação de Adão é fazer uma declaração. Ele diz, esta é. Algumas traduções nessa parte dizem, esta final. Esta sim. Finalmente. Apontando que Adão agora reconhece que a mulher é parte dele e alguém semelhante a ele, o seu par, como os animais que ele nomeou tinham. Os animais tinham seu par, mas para o homem não se achava. E aí Deus cria a mulher. Agora Adão vai além, pois reconhece a mulher como parte de si, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando a Bíblia manda o marido amar a esposa, ele deve amá-la como parte dele, pois no casamento ela torna-se parte dele, como Adão afirmou. Veja que ele a chama de varoa, ele dá uma definição para ela, que aponta um ser semelhante, mas que é fêmea. Calvino diz que o termo hebraico, Ishá, bom, se a pronúncia assim, tá? Ishá também, significa a fêmea do homem. Ele não diz que será chamada varão, outro macho, e sim que será chamada varoa. Veja que Deus faz uma criação para se complementar, para um propósito. Então, essa questão do transgênero foge, porque vai se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Não tem restrição com quem vai fazer isso. E a Bíblia vai mostrar que a relação sexual é só dentro do casamento que é aceitável. Fora dos muros do casamento é pecado. Deus fica desagradado. É uma transgressão contra a sua vontade, o seu querer, o seu propósito. Então, nós não podemos seguir por esse caminho. Estamos aprendendo aqui lições preciosas em relação à criação e o seu propósito em relação a macho e fêmea. Agora, no versículo 24, através da palavra portanto, temos a conclusão que aponta o propósito cumprido através da criação da mulher, estabelecimento do casamento e da família. Aí, o versículo 24 de Gênesis 2:24, vai dizer que agora está sendo estabelecida a família. Aí está sendo desconstruído o modelo de família tradicional e o que a Bíblia ensina para construir uma nova família, um novo modelo de família, aonde pode ser feito por duas pessoas do mesmo sexo. Só que a Bíblia não ensina isso. Se as pessoas querem seguir esse caminho, elas têm essa liberdade, mas daí querer que as outras pessoas concordem com isso e aceitem isso é doutrinação. É obrigar, é impor. O evangelho não é imposto. Nós não impomos o evangelho e a pessoa tem que aceitar, ela aceita se ela quiser. Falamos o que a Bíblia ensina. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus quem disse. Nós apenas estamos repetindo o que Jesus disse. Nós não estamos trazendo uma fala nossa. Estamos usando aqui a palavra de Deus ensina. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Não crer implica em obedecer, viver uma vida de acordo com a palavra. Não é só dizer eu creio em Deus, tem que viver nos padrões de Deus. Para isso tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah não, eu creio, mas eu quero viver do meu jeito. Então tá fora do plano de Deus. Deus não aceita desse jeito. O ser humano pode ser inflexível e dizer não, mas tem que ser do meu jeito. Deus não se rebaixa à vontade humana. Quem precisa de Deus somos nós. Deus não precisa de nós. De maneira nenhuma. Deus não precisa de mim para nada. Deus não precisa do ser humano para nada. Foi ele que criou o ser humano. Poderia criar outro ser humano se ele quisesse, mas não. Ele usa do seu amor, da sua bondade, da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua graça.
Então nós precisamos nos adequar às leis de Deus. E não é Deus que vai se adequar à nossa vontade. Certo? O casamento é uma união física, emocional e espiritual de dois diferentes que se complementam e se satisfazem e propagam, a espécie. Eles deixam a família de origem para construírem a sua própria família. O texto deixa claro a união de macho e fêmea, homem e mulher. Não existe no propósito de Deus, segundo a palavra, a união com mais de um cônjuge, pois o casamento bíblico é monogâmico. E é por isso que querem desconstruir o casamento, para não ter esse limite, como se fosse esse muro de proteção. Não precisa de casar. Para que casar? Acaba com o casamento, que aí você pode se relacionar com quem você quiser. E mais, pois o casamento bíblico e monogâmico, ou de dois homens, ou de duas mulheres, pois o casamento é heterossexual. Casamento não é homossexual, é heterossexual. Não existe, segundo a Bíblia, a questão da sexualidade não binária ou gênero neutro. Os pais podem ficar loucos com adolescentes, jovens, decidindo que agora são gêneros não binário, tá? Ou não tem gênero, ou é gênero fluido, e por aí vai. E aí um dia acorda, eu sou o menino. No outro dia acorda, eu sou a menina. Isso leva uma família à loucura. Os pais à loucura. Esse é um plano para poder desestabilizar a família, a sociedade. Eles dizem que não, que isso é bom, não é bom. Deus criou tudo bom, o pecado trouxe distorção. O que é bom é o modelo de Deus. O modelo do homem não é bom, nunca foi bom. O que o homem tem como modelo não é bom. O que é bom é o que o homem segue pelos padrões de Deus. Ser humano de si mesmo, ele só pensa em coisas que são distorcidas daquilo que Deus estabeleceu. Ele só consegue pensar nas coisas de acordo com o que Deus estabeleceu quando ele se rende a Jesus Cristo, quando ele recebe uma nova natureza, quando ele se inclina para as coisas de Deus. Fora isso, ele vai pensar, na sua maioria das vezes, sobre coisas que são contrárias. E mesmo assim, além daqueles que talvez não pensem tanto sobre isso e nem pratiquem isso em relação a ser transgênero, e nem pratiquem isso, mas eles ainda estão culpados diante do tribunal de Deus. Precisam se arrepender dos seus pecados para ter a sua culpa perdoada. A dívida que tem diante do tribunal de Deus ser paga. E essa dívida é paga através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas eu e você precisamos aceitar ele como nosso substituto. Eu já fiz isso. E você? Quer tomar essa decisão? Nesse caso, teria uma ausência. Preste atenção, tá? Pois o casamento é heterossexual. Não existe, segundo a Bíblia, a questão da sexualidade não binária ou gênero neutro. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Aí leva os pais à loucura. A Bíblia diz que uns nascem homem, varão, e outros nascem mulher, varoa. É XY e XX. Acabou. Cromossomos. Por isso, como cristão, não temos como aceitar essas ideologias que promovem a desconstrução do ser humano como macho e fêmea baseado no sexo e do casamento de pessoas do mesmo sexo. Não estamos aqui para desfazer, não estamos aqui para maltratar, não estamos aqui para desrespeitar, mas biblicamente isso não é certo. Em nosso país, o STF, o STJ, o CNJ podem até legitimar tais uniões, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz como nossa regra de fé e conduta, não legitima tais ideologias. Warren Wiersbe, renomado comentarista bíblico, diz que não importa o que os tribunais decretem ou a sociedade permita, não importa. Quando se trata do casamento, Deus tem a primeira e terá a última palavra. Quando se trata de macho e fêmea, Deus tem a primeira e a última palavra. Hebreus 13:4 na NVT diz: honrem o casamento e mantenha pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e adúlteros. Tá na Bíblia, Deus vai julgar. Apocalipse 22:15. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos
e todos que gostam de praticar a mentira. Veja bem, sexualmente impuros. Se está tendo relação sexual fora do casamento ou com pessoa do mesmo sexo, está dentro dessa palavra, sexualmente impuro. O que nós vamos fazer? É a Bíblia que está ensinando. A solução é nos arrependermos dos nossos pecados. A nossa Constituição brasileira nos dá liberdade de crença e de culto. Expressamos isso não para afrontar, discriminar e muito menos para ofender, mas apregoamos aquilo que Jesus nos mandou ensinar, não isolando o texto para dar sentido que eles não têm, mas se valendo de uma interpretação correta com base no contexto. Porque às vezes essas ideologias pegam um texto da Bíblia e isola para dizer que a Bíblia fala o que ela não fala. Falta neles exegese, eles não estudaram interpretação bíblica muitas vezes. Porque não conhecem interpretação. Então realmente vão fazer esse tipo de coisa. Mas Deus tem levantado pessoas que estudam interpretação, que conhecem como é feita a interpretação para defender a nossa fé. Chama-se apologética. Então nós não interpretamos um texto a partir de um versículo isolado. Nós interpretamos um texto a partir do seu contexto. E eles várias vezes taxam a Bíblia de machista, dizem várias coisas sobre a palavra de Deus, porque eles isolam o texto. Isolam o texto. Não podemos isolar o texto, mas temos que ler à luz e interpretar à luz do seu contexto. Como cristãos, devemos respeitar a escolha das pessoas e jamais discriminá-las. Guarde isso. Não vamos discriminar ninguém. O que não podemos aceitar são pessoas que, para defender suas ideologias, implantam doutrinamento para desconstruir aquilo que foi estabelecido por Deus. Inclusive, algumas delas, dentro desse doutrinamento de ideologias, elas querem doutrinar até filhos de cristãos e querem que os cristãos fiquem calados. Não fica calado não. Se posicione, aprenda, estude sobre o assunto. Tem que estudar, tem que se preparar para você estar aí bem fundamentado e saber o que vai dizer na palavra e dentro do que é defendido por eles. Porque é seu filho, é sua filha. Cabe a você educar. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. É claro que a nossa parte é ensinar. Tem vezes que o filho é ensinado no caminho do Senhor e ele acaba saindo da presença de Deus. Mas como pais que servimos a Deus, temos que ensinar nossos filhos o caminho do Senhor. Somos contra o humanismo, que traz o homem para o centro, afirmando que toda a criação está subordinada à sua satisfação. Não. A criação não está subordinada à sua satisfação. Onde Deus, quando reconhecida a sua existência, se torna alguém pronto a realizar todos os seus desejos, ainda que tais desejos sejam contrários à palavra de Deus. Afinal, afirmam eles, Deus quer todo mundo feliz. Eles sequer sabem o que significa felicidade na Bíblia. Felicidade aí fora é uma coisa, na Bíblia é outra. A palavra felicidade na Bíblia está ligada a servir a Deus, a obedecer a Deus, a viver de acordo com os padrões de Deus. Porém, o conceito de felicidade ensinado pela Bíblia é crer, servir e obedecer o Senhor Jesus através da sua palavra. Deus cria o homem e a mulher no estado de inocência, e ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Esta declaração não idealiza o nudismo, que isso era lá antes de pecarem, mas mostra que os seres humanos devem usar roupas. Você vai ver que eles podem pegar um texto isolado como esse para defender o nudismo. Só que eles esquecem que depois do pecado, eles fizeram folhas de figueira e Deus vai lá, mata um animal, né? Entende-se isso, porque ele teve que usar a pele e cobre o homem e cobre a mulher, tá? É claro que ali tinha uma simbologia também, que eu não vou entrar aqui, a nível da necessidade do ser humano não poder ele mesmo cobrir o seu pecado, mas através do sangue de Jesus Cristo, ele tem o perdão dos seus pecados. Mas passou a necessitar ter vestes também. Com a queda veio a trágica perda da inocência, porque eles estavam em estado de inocência, e a inocência tem a ver com a questão de não ter conhecimento nenhum, não está relacionado a uma vida de pecado, não estavam ali cumprindo uma vida de pecado, nesse caso, tá?
Então, com a queda veio a trágica perda da inocência, junto com a vergonha resultante. Quando a mente das pessoas é iluminada pelo evangelho, elas entendem sua fragilidade moral e se vestem com roupas, inclusive, que as protegem contra a tentação sexual. Coisa que hoje acontece tanto por causa da forma das pessoas se vestirem, estão seminuas e aí trazem, né, promovem lascívia, promovem desejo, e a pessoa também cobiça, ao erro do homem que cobiça, ao erro da mulher que se veste de forma imprópria, e por aí vai. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque isso é desagradável a Deus. Conclusão. Nessa exposição bíblica, compreendemos a importância de reconhecer e valorizar a criação divina, onde Deus criou o ser humano como homem e mulher. Cada um com um propósito bem definido. Homem não pode fazer papel de mulher e mulher não pode fazer papel de homem, tá? E homem tem genitália de homem, masculino. E mulher tem genitália feminina. Não tem esse negócio. Não, tá no corpo de mulher, mas não é mulher. Tá no corpo de homem, mas não é homem. Não existe isso. Vivemos em tempos desafiadores, onde diversas ideologias tentam desconstruir essa verdade fundamental. Diante disso, como pessoas que buscam viver segundo os princípios bíblicos, somos convidados a agir em amor e compaixão para com aqueles que não querem, que não aceitam ou que até defendem essas coisas. Precisamos acolher e respeitar aqueles que se encontram confusos também ou em busca de uma identidade, oferecendo a verdade do evangelho com graça e sabedoria. Porque tem o quem, né? Aquele que deixa eu saber se eu vou gostar de mulher ou se eu vou gostar de homem. Não. Vamos mostrar a verdade do evangelho. Além disso, devemos manter firmes nossa fé em Deus e sua palavra, para não sermos levados por correntes de pensamentos contrários à sua vontade. Por que isso? Porque tem gente, até mesmo, pessoas que estão aí se apresentando como pastores, como obreiros, né? E aí defendendo essas coisas. Não, Deus ama essas pessoas no sentido das suas práticas. Amar o ser humano é uma coisa, amor não é aprovação de conduta. Então não é porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele aprova a conduta. Tanto é que ele deu Jesus para trazer salvação. E a salvação só é alcançada através de reconhecermos Jesus como único e suficiente Salvador. Precisa crer, e crer implica em obedecer. Então tem pastores aí que se dizem pastores que estão entrando por um caminho de heresia, ensinando coisas que não podem ser ensinadas. Então nós temos que ter muito cuidado e alertarmos quem está como pastor presidente, pastor dirigente de filial, de congregação, pode alertar aos membros, cuidado. Eu andei aí olhando, estudando, observando a conduta de fulano de tal, e ele tem ensinado umas coisas que está distorcida da palavra. Não assista essa pessoa, vocês vão ficar com a mente de vocês confusa. O pastor pode proteger as ovelhas dessas heresias. Paulo falou para os presbíteros na cidade de Mileto que eles teriam que ter cuidado para cuidar do rebanho do Senhor, porque viria ataques de dentro e ataques de fora. Paulo manda eles ficarem firmes e alertar a igreja, preparar a igreja. É hora de nos prepararmos para todo tipo de ataque, seja de dentro ou seja de fora. Fique atento. Que possamos ser luz neste mundo, mostrando ao próximo o caminho da verdade e do amor de Deus. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês 1 Coríntios 6, 12 a 20, vai ser uma exposição, uma visão bíblica do corpo. E não se esqueça, aqui é uma recomendação de uma aula que tem o mesmo nome dessa exposição de hoje, transgênero, que transrealidade é essa? E tem um conteúdo além. Então, mesmo que já tenha passado essa aula, ensino é ensino. Assista, vai ser bom. Vou deixar o link lá no final. E a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. Não deixe de assistir ou recomendar ela para alguém que você sabe que precisa. Projeto mais 3 inscritos do canal. Você já deu like nesse vídeo? Comente de que lugar você está assistindo, o que você achou, o que você está aprendendo, tá bom? E indique para mais 3 pessoas. Outras pessoas também podem ser beneficiadas, abençoadas, que você possa indicar nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp para sua família, para os irmãos em Cristo da igreja, para as pessoas, para professores que você conhece, se você é um professor da escola dominical, indique o canal. Vamos orar, mas antes de orar, eu quero colocar aqui para você um lembrete. Está aí para ser lançado o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia.
tem aí na descrição desse vídeo de hoje um link para você participar do grupo do WhatsApp de esperar, tá? O lançamento tá previsto para outubro de 2023, tá? De repente, quando você assistir, já foi até lançado, mas você fica aí aguardando, aí você vai pro grupo do WhatsApp e fica lá. Não é um grupo para ficar publicando coisas, enchendo teu celular de imagens, não é nada disso. Mas você ser avisado aí do lançamento, tá? Eu vou estar ensinando aí através desse curso como estudar a Bíblia através de métodos também. A ênfase é essa, né? Porque muita gente não entende porque não sabe o que está procurando. Então você vai aprender como estudar a palavra de Deus de uma forma que você possa extrair lições. Então, em breve vai ser lançado esse curso aí. Tem também o e-book digital em PDF, não é livreto, que você vai receber um livreto impresso, mas é um PDF, você pode até imprimir, mandar imprimir, encadernar por sua conta, tá? O perdão entre casais, mas não é só para casal. Serve também perdão de forma geral. Então, você pode adquirir o perdão entre casais aí, esse livreto que vai ser muito bom. E por fim, eu quero deixar aqui, foi me pedido aí, apareceu comentário, né? Foi feito comentário pedindo para colocar um QR Code na tela para sentir assim a vontade, caso eles queiram abençoar, né? Semear no meu ministério de ensino, é uma doação, você faz se você quiser, valor se você quiser, tá? Eu não tô aqui falando, pedindo, dizendo, são coisas que às vezes eles vêm aqui no canal, colocam no comentário, poxa pastor, se eu podia colocar, e algumas coisas a gente aceita, a gente ora, pede a Deus uma orientação, e se tem gente querendo abençoar, eu não vou dizer que não tem necessidade, irmãos, mas nós não estamos aqui para ficar falando de valores, isso ou aquilo. Mas é verdade, eu tô sentado numa cadeira que ela já não tá mais em condição de eu estar sentado nela. O computador que eu gravo esses vídeos, a aula da escola dominical, ele já está extremamente antigo, ele já tem mais de 10 anos, ele tá bem cansado, vira e mexe, ele dá algum tipo de problema. Então, realmente, necessidades tem. Tem que trocar? Tem. Mas Deus é aquele que supre. Mas se tem pessoas dizendo, pastor, coloca aí na tela aí um QR Code, então eu tô colocando aqui na tela para você, tá bom? Só para você poder olhar. Esse primeiro QR Code aqui é Pix, tá? Você vai abrir o aplicativo do seu banco e vai ler esse QR Code e o valor é com você. Caso você queira voluntariamente, é você que vai dizer se sim, se não, tá? E o segundo aqui, esse segundo aqui, nesse caso, na verdade, você vai ler com a câmera do seu celular, mas não dentro do aplicativo, tá? Esse aqui você vai te levar para o PagSeguro, e no PagSeguro você também vai colocar o valor, e você tem como fazer via cartão, via boleto, via Pix, aí fica a seu critério. Então, caso você queira, tá? Eu só tô colocando porque foi falado para mim, me pediram para colocar, e aí eu tô colocando a partir de agora, no final do vídeo. Veja bem que eu tô colocando aqui no final do vídeo. Foi até pedido para colocar durante todo o vídeo, mas no momento eu tô deixando no final do vídeo aqui. Caso você queira abençoar, caso Deus toque no teu coração e você sinta vontade, fique à vontade de fazer aquilo que Deus propôs no seu coração, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos estar aí orando, tá? Eu vou apresentar as causas. Simbolicamente, todo pedido está representado aqui. Nem tudo que foi colocado nos comentários até hoje eu consegui colocar aqui no caderno, mas a grande parte está aqui, então eu estou representando tudo. Você está enfermo? Coloque a mão no lugar da sua enfermidade se você puder. Precisa de uma porta de emprego? Tá com a carteira de trabalho? Quer apresentar nesse momento? Faça isso, tá? Isso aqui tudo é uma forma representativa, é só para representar o que você está pedindo, tá bom? Então nesse momento nós vamos orar, ore pela minha vida, pela vida da minha menina princesa, que é a minha esposa, tá aqui, ó, ela aqui, ela aqui, ó, Ângela Manhãs Luna, tá? A minha esposa, ela necessita, eu necessito, a nossa saúde, a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, nós precisamos de um agir de Deus, principalmente na minha vida ministerial. Deus sabe do que eu preciso, juntamente com ela. Então ore por essas causas, pois nós temos causas também na mão do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração, quero apresentar em Tuas mãos, Senhor, este programa. Te rendo graça por mais essa oportunidade de realizar esse programa. Senhor querido, que nós possamos ter consciência que o Senhor criou macho e fêmea, também para se relacionar, Senhor querido, um homem com uma mulher. Não deixa, Senhor querido, que o padrão que o Senhor estabeleceu de um casamento monogâmico, de um casamento heterossexual seja mudado. Deus, protege-nos, Senhor querido, de todas as ideologias
práticas contrárias à tua vontade, estamos seguindo aquilo que o Senhor nos ensinou. Senhor, ajuda, Senhor. Toma esse irmão, essa irmã que está assistindo, Pai querido, Pai amado, esse programa para ter conhecimento, que ele possa ter entendido, que ela possa ter entendido, que possa colocar em prática. Se alguém chegou aqui para assistir, está em dúvida, Senhor querido, da sua orientação sexual, do que fazer, ó Deus, que ele possa ter aí entendido para poder praticar a tua palavra da forma que deve ser praticado. Também, se eles conhecem alguém que está em dúvida, que esse vídeo possa chegar até essa pessoa de forma amorosa, de forma, Pai, a levar a tua palavra para que ela possa conhecer a verdade do Senhor. Eu entrego essa causa nas tuas mãos. Deus, eu quero apresentar agora em tuas mãos cada pedido representado nesse caderno. Tem pessoas precisando de libertação, tem pessoas precisando de cura, tem pessoas precisando de porta de emprego, tem pessoas precisando de uma solução de causa na justiça. Ó, Deus querido, Deus amado, tem pessoas precisando de restauração no casamento. Ó, Deus querido, Deus amado, tem pessoas precisando de um relacionamento melhor com seus filhos e os filhos com os pais. Ó, Deus querido, vai trabalhando. Tem pessoas precisando, Senhor, que o Senhor ajude como professor da escola dominical. Quem sabe está pensando em desistir, de parar. Não deixa, Senhor, dá força, dá graça, dá ânimo, Senhor. Ó, Deus querido, Deus amado, eu quero apresentar cada causa, cada problema. Ó, Deus, quem está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Ó, Deus, tu tem poder de curar, de trazer solução. Ó, Deus, eu apresento cada causa nesse momento, Senhor. E eu creio que, muito em breve, pessoas não vão só pedir oração, mas vão contar respostas dessa oração. Ó, Deus, eu creio, em nome de Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos, crendo, confiando e esperando, Senhor, na tua bênção, em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer você que ficou até esse momento aqui no programa e nós, no próximo programa, vamos estar aqui de volta, mas creia, o Senhor é aquele que nos ajuda, nos abençoa. Eu vou terminar o programa com a nossa tradicional bênção apostólica e também eu deixando na próxima tela os vídeos de recomendação para que você possa assistir, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!